Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala de negócios sem enrolação, sem dourar a pílula, né, não, Cadu Baracho? E hoje a gente vai falar com uma pessoa que está transformando a vida de mulheres através da educação, principalmente com foco em educação técnica. A gente vai falar com a Eula Paula Rocha. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada pelo convite, pela participação, por estar aqui, né, falando um pouquinho do que a gente já faz aí em bastante anos. E para a gente é uma satisfação estar aqui com vocês. Bacana. Para quem não conhece ainda, ó, a Eula, psicóloga, professora, administradora, fundadora do CEEDS, né? Que ela vai explicar um pouquinho o que é isso, mas tem mais de 11 anos aí de existência ajudando outras pessoas a se colocar no mercado de trabalho e transformou isso num negócio, né? Com escalabilidade, formação profissional e o impacto real na economia do Ceará. Vocês vão entender o porquê. Esqueci alguma coisa? Complementa aí. Não esqueceu não, você foi bem resumido, mas a gente já atua há 25 anos na área da educação. Isso nos dá uma autoridade em relação ao que a gente faz, com muita maestria, tanto em Maracanã como em outras cidades. Show. Bacana. Eula, quantas unidades hoje tem? Eu fui dar uma pesquisada ali no Instagram, vi que tem algumas unidades, acontece em algumas cidades. Como está o tamanho do negócio hoje? Pronto, em Maracanaú é a nossa sede, a nossa matriz, mas nós temos nos interior, né, hoje nós temos em 3 interiores do estado, mas nós já atuamos há 25 cidades dentro do estado de Ceará e Rio Grande do Norte. E aí por uma escolha minha, eu preferi optar por 3 cidades, depois da gente andar e passear nos interior, a gente preferiu firmar mesmo as nossas alicerces no Pentecoste, Redenção e Horizonte. Perfeito. Hoje o foco de vocês tem sido muito a parte de educação, principalmente educação técnica para mulheres, né? Isso em geral, assim, obviamente tem homens e tal, mas em sua grande maioria mulheres. Por que que você foi para educação e principalmente por que focou na parte técnica? Eu não acredito em destino, desculpa aí quem acredita em destino, eu não acredito, eu acredito que a gente, faz o nosso próprio destino. Eu venho de uma família, né, posso dizer classe média baixa, digamos assim, sou a única formada dentro da minha família. Sou a única que tem nível superior e eu percebi que através da educação a gente tem esse poder de transformar tanto a nossa vida, como das pessoas que estão ao nosso redor e hoje a gente consegue levar isso para mais pessoas através do CES, através da instituição a qual a gente trabalha, que é a nível técnico, né, que em pouco tempo, em 26 meses, a pessoa já tem uma formação técnica, já atua no mercado desde o técnico de enfermagem ou de saúde bucal, como é o caso de Pentecoste, que a gente também tem lá saúde bucal. Então a pessoa em pouco tempo, com um valor que consegue encaixar dentro do orçamento, ela já entra no mercado. E sem falar que a área da saúde é uma área que sempre está em expansão, sempre tem empregabilidade. Hoje a gente percebe que até a estética, né, está aderindo também aos profissionais da área da saúde. Então é muito confortável a gente formar pessoas sabendo que elas vão ter oportunidade de mercado, porque eu acredito que não seria o nosso propósito formar pessoas para elas não terem aonde trabalhar, onde desenvolver. E graças a Deus a gente tem um índice de empregabilidade gigante, até porque a gente tem todo um cuidado na formação dessas pessoas. Bacana. Falando nesse índice, né, queria aprofundar nisso, porque a gente vê a quantidade de faculdades que tem hoje na área da saúde, nem se fala, né? Muitas faculdades, ou seja, muitas pessoas formando e às vezes Não tem mercado, não tem mercado. não tem mercado. Mas essa área do técnico é uma área que ainda tem uma defasagem aí de profissionais no Ceará, por exemplo. Talvez eu não diria defasagem, mas eu diria que tem muito campo de oportunidade, porque ele pode trabalhar desde um posto de saúde, a uma UPA, a um hospital, a uma clínica, ao home care, que é aquele profissional que vai até a casa do paciente, ou que fica com o paciente no hospital. Então, assim, hoje a gente tem muitas opções, né, para trabalho. E quando a gente fala do nosso compromisso em formar essas pessoas, o CEDES ela é uma instituição diferente porque a gente tem toda uma preocupação. Tanto que eu sempre digo que o nosso modelo é muito tradicional. A gente acompanha mesmo o aluno em toda a sua formação, cobra dele compromisso, né? Porque a gente entende que ele vai trabalhar com vidas e para mim, é a única área que não cabe errar. Todas outras
pode caber aquela frase: "Errar é humano e a gente dá um jeito", mas na área da saúde não dá para errar, tem que ser 100%. Acho que recente agora vocês devem ter visto uma reportagem que o médico errou uma vírgula na medicação prescrita do paciente. E o paciente veio a óbito. Quer dizer, uma vírgula fez toda a diferença na aplicação da medicação da criança, e a criança morreu. Então eu sempre digo para os meus alunos: "Gente, não dá para dizer que errar é humano na área da saúde. Tem que ter 101% de compromisso no que está fazendo". E aí a gente cobra mesmo. Os nossos professores, eles são preparados para cobrar do aluno. Às vezes o aluno meio que não está acostumado com isso, mas aí quando ele vai para o mercado, ele entende que a gente faz tudo isso por amor a ele e ao que ele vai tratar, que ele vai cuidar, que pode ser a mim, pode ser um de vocês, um filho de vocês também, e a gente tem que ter muito esse compromisso em formar eles. Eula, e assim, eh, ser mulher é difícil, é desafiador, tem uma série de dificuldades a mais, vamos dizer assim, já normalmente na vida. Empreender também é muito difícil e muito desafiador. Por que que você resolveu empreender? Por que que você resolveu montar um negócio, mesmo com todos esses desafios, no teu ponto de vista? Porque querendo ou não, se a gente for analisar, trabalhar para os outros, ser CLT, é um pouquinho mais bem mais confortável, porque você não tem algumas responsabilidades que empreender te geram. Teria, né. Empreender, eu acredito que, em primeiro lugar, é mudar a vida de outras pessoas através do nosso trabalho. E hoje eu percebo quanto a gente tem de oportunidade até para gerar emprego e renda de outras pessoas também. É muito mais responsabilidade? Sim, mas eu acredito que quando a gente tem a capacidade, a boa vontade de fazer acontecer, a gente consegue mudar pelo menos uma parte da onde a gente está inserido, né. Hoje a gente emprega, de forma indireta mais de 400 pessoas, que eu acredito que consegue tirar o seu sustento através do nosso trabalho. Isso estou falando de empregabilidade. Nem é só os alunos que saem de lá e que mudam suas vidas, que são transformados e conseguem gerar a sua própria renda. Estou falando mesmo de empregabilidade de forma indireta, que são os professores, que são as pessoas que trabalham na preceptoria, que são aqueles profissionais que ficam com os alunos dentro do ambiente onde eles vão fazer os estágios. Então, assim, é muita gente, é muita responsabilidade, sim. E o legal da Eula, que eu tenho acompanhado de perto, cara, ela não é só CEO da empresa, não. Ela é a mãe dos alunos também, a mãe dos colaboradores, dá carão quando tem que dar carão. É. Ainda tem isso, ela ainda acumula uma função extra dentro do processo, pra ter ideia. Eu sempre digo, falando nisso, eu sempre digo que quando eles chegam, né, às vezes tem pais que assistem a nossa aula inaugural. Lu, que aula inaugural? É a primeira aula deles, todos eles assistem a aula junto com a gente e eu faço esse primeiro momento para falar da empresa. E aí eu sempre digo: "Gente, vocês podem ter 15, como ter 60 anos, tem pai, tem mãe, mas aqui vocês vão ter uma segunda mãe e pronto, e tá tudo certo, porque na hora que precisar ser chamada a atenção, a tia Ilha vai chamar a atenção, vai botar no cantinho da disciplina para poder direcionar vocês para o mercado". Para quem não conhece ainda, né, o CEDS, o que que é essa sigla, né? Pois é, essa sigla, ela iniciou com fora esse S no final, era CED. Certo. Porque quando a gente iniciou era uma empresa de consultoria, porque eu venho do comércio. E aí eu trabalhei muitos anos no comércio, dando treinamento, capacitando, fazendo recrutamento, seleção, todo esse processo. E aí quando eu decidi empreender, eu decidi empreender nessa área que eu já estava bastante acostumada, apesar que eu já dava aula há muitos anos também, paralelo. E aí era CED, não era CEDES, era CED. Era uma empresa de consultoria, né, voltada para tudo isso. E aí foi naquela época do problema que o Lula teve em relação ao mercado, que muitas empresas foram gerar demissões, e aí foi bem desafiador, porque eu passei 1 ano e meio tentando, insistindo para ver se dava certo, mas o mercado não conseguia absorver. E aí por eu ser já Isso é professora, consultoria. a consultoria, Tá, o CED. tá. E aí, por eu já ser professora há bastante tempo, paralelo ao que eu fazia no comércio, aí eu disse: "E por que não, dar aula
fazer cursos rápidos, e aí foi que surgiu a ideia, né, de iniciar os cursos. Tanto que a gente iniciou o primeiro curso foi de departamento pessoal, que hoje a gente nem tem. A gente está retornando agora com a administração, mas hoje o nosso foco é a área da saúde, mas ele iniciou voltado para a administração. Porque por mais que eu tenha outras formações, mas eu sou apaixonada pela administração. Eu acho que quando um empreendedor ele tem noção do todo, ele não precisa dominar tudo, porque ninguém domina tudo, Sim. mas um gestor, um dono de empresa, uma pessoa que quer montar o seu negócio, ele tem que entender, né? E a minha primeira faculdade foi bacharel em administração. Passei 5 anos estudando, hoje é 4, mas na minha época, há 20 anos atrás, foram 5. E aí a gente percebe a importância da administração dentro de qualquer negócio. Você entender de contabilidade, de pessoas, de processos, de logística, de tudo, né? E eu percebo o quanto a administração ela faz toda a diferença dentro da minha gestão. E foi o primeiro curso que a gente colocou, foi de departamento pessoal. A gente passou 6 meses para formar a primeira turma e, se eu não me engano, foram 11 a 15 alunos que a gente conseguiu para a primeira turma. Então, assim, foi bem difícil. Isso de alunos da turma, né? Pra 11 a 15 alunos ou alunos formados? Não, para iniciar a turma. Entendi, Porque entendi. eu fui tirando a parte da consultoria para colocar a parte de cursos, né? Ok. E aí a gente passou 6 meses tentando. Eu lembro que a gente fez uma divulgação grande, o pessoal panfletando na rua, carro de som. A gente fez várias ações, né, para gerar essas matrículas. E aí a gente fez uma palestra. E nessa palestra a gente esperou que tivesse bastante pessoas, que era voltada para empregabilidade, essas coisas. E no dia só foram 2 pessoas, né. Então, assim, foi bem difícil para quem estava junto comigo, que era a Tainara, que foi a minha primeira funcionária. Ela chorou muito nesse dia. Eu já eu acho que pela minha criação, eu já sou mais acostumada a levar os não, então eu já tiro de letra os não. E aí eu que consolei ela, né, digamos assim, porque ela ficou lá chorando, porque Ela estava com a expectativa mais alta. porque a gente trabalhou tanto e não teve resultado, só teve 2 pessoas, né. E hoje a gente consegue, fazer eventos onde a gente consegue dividir, porque senão os espaços não cabem, né. O último que a gente fez agora deu 1.500 pessoas. Então, graças a Começou Deus. com 2, deu uma melhora boa, né? Mas aí fica o ensinamento, né? Tudo tem o começo, né? Você Sim. não vai começar pensando que vai já com 1.500. E tem a persistência. Exato. Porque se não perseverar, porque olha o que eu ouvi de pessoas da minha família, o mercado dizendo: "Olha, não vai dar certo, não insiste, tá só gastando dinheiro, tu deveria fazer isso, porque isso vai te dar retorno, isso aí não vai". Só que eu sou muito de insistir até onde eu achar que dá para insistir. Eula, o core de vocês hoje é saúde, como você falou, né? Uhum. Dá alguns exemplos. A gente aqui nos bastidores estava falando que hoje não existe mais a diferença do auxiliar de enfermagem para o técnico de enfermagem. Agora é tudo É técnico. técnico a enfermeiro. Isso é técnico a enfermeiro. Então, quais são os cursos e qual é o carro-chefe de vocês desse curso? É o técnico de enfermagem, Tá. né, porque como você perguntou, o auxiliar ele não tem mais mercado. Então: "Ah, Yola, mas tem profissionais que ainda é auxiliar?" Tem, porque como era uma formação antiga que Sim, poderia quem já ser feita. estava, né? Só que hoje as instituições elas estão meio que exigindo, principalmente quem é funcionário público, ele é obrigado literalmente a ter que fazer o técnico. Então aí ele faz o quê? Ele faz só o restante do curso. Ele faz todo aquele aproveitamento. Isso. É um curso que duraria, 2 anos e 2 meses, talvez em 1 ano ele consiga fazer a complementação e se tornar o técnico. Então, o técnico tem essa duração em média de 2 anos, E 2 meses. 2 anos e 2 É. meses. Que aí já engloba a parte teórica, que é a sala de aula, e os 3 estágios, que é onde ele faz, em posto, UPA e hospital. Já para pegar na prática ali, né? É, isso mesmo. Qual que tu diria que é o diferencial maior do modelo ou da metodologia do SEDES? Porque existem outras empresas que fazem essa Sim, formação, né? sim, sim. E até para justificar esse crescimento de vocês também, né, do jeito que está hoje, né? Eu lhe diria que primeiro é Deus.
Eu acredito, tanto que é um dos nossos 7 valores que a gente tem a questão da fé. A gente não prega religião, mas a gente prega a fé, onde a gente acredita que tudo se move. Em segundo, é a forma qual a gente trabalha, né, o Cadu já nos visitou lá, viu o quanto o ambiente é um ambiente saudável, e foi uma das coisas que quando eu decidi gerar essa questão da autonomia, gerar a minha própria empresa, uma coisa certa que eu pensei em relação ao clima organizacional. Hoje mesmo eu estava vindo para cá e aí eu recebi uma mensagem de uma menina que tentou se matar. E aí eu vejo o quanto que ela está até, internada. Então eu vejo o quanto as empresas, elas são adoecedoras das pessoas, né. Então a gente busca trabalhar primeiramente a questão do clima, as pessoas estarem bem para produzir. Eu acredito que quando a pessoa sai de casa com aquela motivação, ela pode ter 1000 problemas, né, familiar, financeiro, enfim, mas ela sabe que o que ela vai fazer vai gerar de resultado na vida de outras pessoas, que aquele ambiente é um ambiente que vai acolher ela, mesmo ela estando com algum tipo de problema, não vai: "Ah, Eula, então a tua empresa tu não cobra?". Cobro, que a gente precisa de resultados, faz parte. Agora é como você cobra e como você dá suporte, né, para que as pessoas gerem os seus resultados. E aí baseado nesse clima, esse clima ele se transfere para os alunos, para os professores, tanto que os nossos alunos eles sentem o sentimento de família. A gente nem diz assim: "Não existe ex-aluno". Porque uma vez aluno, sempre aluno. Eles sempre vão lá, tá retornando para dizer: "Olha, eu estou trabalhando em tal canto, eu estou trabalhando, no hospital X, eu passei no concurso". Então, a gente tem contato, para você ter ideia, com os nossos primeiros alunos da nossa primeira turma, que sempre manda mensagem dizendo o que é que eles já conquistaram, que já fizeram a faculdade X, que passaram no concurso, e a gente já está na 102, se eu não me engano. Só em Maracanaú, né, não estou falando nem dos interior. Isso só do curso de enfermagem, então é bastante gente aí que entende a forma a qual a gente trabalha. E a gente paga um preço para isso, por isso que eu digo que não é uma receita de bolo, porque não é toda instituição que quer pagar um preço para cuidar das pessoas da forma a qual a gente busca cuidar. Cara, eu vi de perto, assim, de fato é verdade. Ela quando eu falei, até brincando, que ela exerce esse papel de mãe, realmente, cara, exerce, faz e acredito que faz muita diferença, principalmente para o público dela. Eula, no teu ponto de vista, assim, quais foram os 3 principais desafios que você enfrentou, tirando levar as pessoas para palestra, né, nessa parte de empreender? Eu digo que o primeiro foi a questão financeira, porque quando eu decidi, colocar um negócio, eu não tinha nem R$1. Nem um Tinha real muito Deus, né? mesmo. Era muita fé, porque isso eu aprendi ao longo da minha vida com meu pai. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa de muita fé. Então a gente é aquela coisa, não é o que os pais falam e dizem pra gente fazer, mas é o que eles fazem que os filhos acabam, se espelhando. E uma das coisas que eu me espelhei muito no meu pai foi a questão da fé. Meu pai, ele era uma pessoa de muita fé, impressionante. E eu absorvi muito essa questão da fé. Então dinheiro a gente não tinha, mas como a gente vem de um nome que, graças a Deus, dentro de Maracanã é muito respeitado, as pessoas geraram crédito, digamos assim, né. Tanto que quando a gente foi alugar o primeiro espaço, eu não tinha dinheiro. Quero até mandar um beijo aqui para o Kleber, para a esposa dele, que hoje é vereadora de Maracanaú, a Michele. E aí eu cheguei para ele e disse assim: "Amiga, é tanto, e aí é 2 aluguéis". E eu disse: "Amigo, eu não tenho". Vou pra casa. E aí depois ele me chamou e disse assim: "Amiga, consegue só um aluguel, não precisa de 2, dá certo". E quando foi para comprar os móveis, ele foi meio que meu fiador também. Eu não tinha dinheiro, ele chamou uma pessoa, a pessoa veio, que era até um advogado, e aí o advogado disse: "Ah, a senhora vai pagar como?". Eu disse: "Não sei, que eu não tenho dinheiro". Aí o Kleber: "Não, mas veja aí como é que ela pode pagar, que ela paga". E aí eu comprei em 10 vezes, né, os móveis, que era do escritório desse advogado. E daí teve outras pessoas também, as cadeiras foi desse jeito, em 6 vezes a pessoa me vendeu, foi deixar lá e eu fui pagando aos poucos, e Deus sempre honrou a fé, né. E não é só a fé, né, sem as obras não flui, mas é trabalhando constantemente, para poder que as coisas consigam dar certo, e é sempre assim. E as outras 2 eu acredito que
fora o financeiro, era essa questão de conseguir detectar o mercado. Porque às vezes a gente vai empreender, hoje com a minha experiência, eu jamais iria empreender algo se eu não analisasse bem antes o mercado. Ou seja, vamos dizer que você não conhecia a fundo o mercado, Sim, esse mercado específico de educação, sim. saúde, que você trabalhava em outras coisas. Porque aí é importante, você vai botar um negócio, primeiro você ser o detentor do conhecimento. Porque quantas vezes eu entrei em sala de aula porque o professor faltou, e eu acho muito desagradável você mandar os alunos voltarem. E eu, com 15 dias de operada da minha filha, eu fui para a sala de aula porque o professor faltou. Eu sempre tive muito respeito pelo aluno, né? Por quem paga a mensalidade. E aí, assim, quando a gente entende o mercado, porque se você for botar uma padaria, mas você não entende nem do que é fazer um pão, como é que você vai ter sucesso? Nem No o dia que o básico do básico, né? padeiro faltar, É. não é que você precisa fazer tudo, mas você precisa entender, né, como é que funciona, quais são os desafios. E aí, no início, como eu coloquei primeiro a consultoria, eu era para ter feito essa autoanálise, né, no mercado, e aí eu teria visto como era que o mercado estava e não teria ido, teria sofrido menos, digamos assim. Sim. E o terceiro, eu acredito que são pessoas, para acreditar no seu trabalho, porque é difícil você construir isso, até para o mercado e até para as pessoas que vêm trabalhar com você. Porque se você hoje não, hoje eu tenho um time maravilhoso, mas até chegar aqui foi um pouco dolorido, né, porque você contrata e a pessoa não se encaixa dentro dos seus valores, não tem a mesma metodologia de trabalho, e aí o resultado não sai como você planeja, porque pessoas é fundamental, tanto que um dos nossos valores são pessoas, os nossos 3 pilares, que é funcionários, professores e alunos. Então não adianta eu ter uma mega estrutura se as pessoas, elas não estão, junto e somando com o meu resultado que eu desejo ter. E você falou já, só em Maracanã hoje já tá na turma 102 102 de enfermagem, de fora enfermagem, os fora os outros outros cursos. cursos que a gente Se a gente já tem. fosse levantar aí um volume de alunos formados, tem uma noção? Eu não tenho, tu acredita? Eu teria que fazer essa numeração. Hoje a gente tem um sistema Mas que só para dar um exemplo, uma turma dessas de enfermagem, são quantos alunos? em torno de 30 a 30, 50, 30 a 50. Vamos depende colocar da área. 40, 100 turmas aí, já passou de 4.000 aí. Sim, Isso só em só de só em Só em Maracanã. técnico de enfermagem em Maracanã. em Ou Maracanã, seja, juntando tudo, deve estar tem chegando mais de 10.000, mais de 10 mais de mil 10.000. pessoas formadas, né? Até porque a gente também fazia, hoje não tanto, mas a gente fazia muita formação em empresas também, né. Hum. A empresa, por exemplo, o hospital lá em Maracanã, que é particular, Campos Elísio, a gente passou 6 meses formando as pessoas de lá. Então era todo mês a gente tinha uma capacitação com profissionais diferentes, para trabalhar vários pontos que a empresa entendia que era necessário. Então, assim, se a gente for, somar mesmo, tanto que onde eu vou tem um ex-aluno. É Legal. Tem que impressionante. levantar esse dado aí, mas é mais ou menos aproximado Sim, disso, né? acredito que sim. E falando de modelo de negócio, né? Vocês, como é que você precifica o valor de um curso técnico, por exemplo? Você vê o mercado ou você vê qual o custo que você tem? Como é que você precifica isso? Primeiro a gente tem que analisar qual é o público que a gente busca atingir. E aí a gente tem que ter muito coerência, porque, por exemplo, hoje a gente tem uma parte grande da 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 nossa demanda, e não é só em Maracanaú, é em toda a cidade, alunos que têm uma condição financeira mais limitada, que ganha um salário mínimo, ou que é um vô que paga o curso através do serviço que ele executa na agricultura ou numa fábrica. Então, assim, a gente tem que entender qual é o público que eu quero atingir, né. E hoje a gente tem muito claro qual é o nosso público. E aí, baseado nisso, a gente tem que fazer uma coerência em valor. Não adianta também eu diminuir o valor abaixo da média, que eu não possa honrar com os meus compromissos, com o professor, com o aluguel, com água, com luz, né. Então, assim, tem que ter toda uma análise, um equilíbrio. Em Maracanã, a gente tem instituições que fornecem o curso de enfermagem com valor abaixo da gente, como tem umas que fornecem com valor mais alto. E aí eu não sou muito de ir pela concorrência. "Ah, porque fulano está me vendendo o curso por tanto valor".
E aí eu deixo muito claro: "Não, eu não consigo fazer esse valor, porque aqui eu preciso honrar com os nossos compromissos". Eu falo isso porque pela quantidade de faculdades que Sim. abriram, Uhum. e até com EAD e tudo, né, cada vez quando tem mais concorrência, a tendência é o preço dar diminuída ali em alguns locais. Então, a pessoa que quer entrar na área da saúde, ela pode pensar: "Por que que eu não faço uma faculdade de enfermagem já, que é o curso superior, e o técnico?" Porque deve ter faculdades com talvez com um Valores bem valor bem parecidos. próximo, né. Mas deixa eu te dizer, são 2 mercados distintos. Diferente de outras áreas, por exemplo, hoje a gente tem um curso de análise clínico, não é o técnico, é um assistente, mas quando ele vai para o mercado absorve do mesmo jeito. Tanto faz ele passar 2 anos e tanto estudando, como ele passar com a gente 1 ano, quando ele vai para o mercado não altera o valor de salário, não altera em nada. E a faculdade geralmente são mais anos, né. Sim, e aí já a enfermagem, o nível superior de enfermagem, ele é um campo diferente do técnico. Não sei se vocês observam, quando vocês vão para o hospital, por exemplo, quem aplica a medicação não é um enfermeiro, é um técnico. Mas quem gerencia aquelas pessoas é o enfermeiro, não é um médico. Entendi. Então são mercados distintos. Para você ter ideia, tem gente que começa com técnico, aí depois faz o nível superior para agregar a sua profissão e acaba tendo as 2 opções de mercado. Eu conheço gente que é enfermeiro e atua como um técnico porque passou num concurso como técnico. Então ela acaba tendo mais opção de mercado, digamos assim. E o enfermeiro, hoje, ele é mais limitado ao campo de atuação. Já o técnico, ele acaba tendo mais, vagas, Mas digamos são mais assim. vagas, né, São por mais como o vagas. curso superior deve ter menos vagas nas instituições dos Sim. hospitais, então Se você observar, no hospital vai ter talvez 3 plantões, então ali naquele espaço talvez tenha 5 técnicos em cada horário, digamos assim, em cada plantão. Já o enfermeiro seria só um, né, então o técnico ele acaba tendo mais opção de mercado. E, no teu ponto de vista, o empreendedorismo feminino tem um papel diferente na sociedade? Como assim? Só Assim, falando novamente. é, é, é uma alavanca, no teu ponto de vista, é uma alavanca de crescimento para a mulher em relação a ela ter mais, não só qualidade de vida, mas ter mais voz de fato ativa dentro do dia a dia? Porque, querendo ou não, é uma sociedade machista, é uma Machista. sociedade muito voltada que de resultado, de fato, só que a mulher tem uma visão diferente no meu ponto de vista. Eu como você vê isso em relação à sociedade de empreender sendo mulher e quanto isso impacta no teu ponto de vista? Primeiro que é desafiador, né, porque como você bem colocou, a gente tem querendo ou não, ainda uma realidade muito machista. Eu fui, digamos assim, vítima disso, porque meu pai, por ser militar, ele entendia que mulher não precisaria trabalhar. E eu tive que meio que desafiar toda essa questão e ir em busca da questão do emprego. E eu acredito que tanto eu como muitas outras mulheres, elas passam por isso. Às vezes não pelo pai, mas pelo marido, pelo ambiente que ela está inserida, às vezes por ela mesma não acreditar que ela pode, talvez de tanto ouvir coisas negativas, acaba absorvendo. Mas a mulher, ela, como você colocou, ela é muito diferente do homem, ela tem uma sensibilidade, um olhar mais, às vezes, humanizado, um olhar mais criterioso. Eu sou fã das mulheres, né, eu sempre digo que as mulheres elas são fenomenais, não desfazendo de vocês homens, sim, tá sim. meninas? Mas é porque nós mulheres, a gente consegue fazer cada coisa de uma rapidez, e mesmo com a rapidez a gente consegue fazer com qualidade, com exatidão. E eu acredito que quando a mulher ela decide empreender, ela está se colocando no mercado diferente do homem, porque o homem ele é mais, mecanicista, ele é mais neutro às vezes nas coisas, ele é muito mais só sem ser a emoção, ele esquece a emoção, a mulher, ela consegue equilibrar as 2 coisas, quando é para ser razão ela consegue, quando é para ser emoção ela vai lá e acolhe. Então assim, o resultado da mulher empreendendo é muito diferente do homem. Tanto que a maioria dos negócios hoje, se não tiver mulher, tanto aqui ó, tem um monte de mulher. Falando de como escalar um negócio de educação profissional, né.
Se você não tiver um método bem Definido. delimitado, definido, quando você expande, aquilo ali pode ir se perdendo na qualidade, né. Então como é que tu conseguiu deixar a qualidade, mesmo expandindo com vários professores diferentes, né, em outras cidades, como é que manteve a qualidade do SESC? Eu passei por isso. E é um conselho que eu sempre digo para o empreendedor, ter muito cuidado, quando ele se expande demais sem ter esse controle. Porque que hoje a gente optou por estar em 4 cidades, né, depois desses longo tempo, porque a gente já estou em 25 cidades. Eu já tive turmas Desafio, viu? é, e aí eu como sou uma pessoa que eu gosto de dar assistência, então eu tinha que viajar muito, tinha que se desdobrar muito para poder conseguir atender essas 25 cidades que a gente atuou. Tinha curso de cabeleireiro, tinha cidades que tinham curso de costura, então assim, era muito de cada cidade a gente tinha cursos diferentes. E Porque o aí foco foi profissional, né, sim, gerar sim, profissional, né. sim, capacitar as pessoas para ter ou montar o seu próprio negócio, ou conseguir trabalhar com forma mais digna, digamos assim, ter uma formação, mas sempre foi esse foco. E aí quando eu, né, percebi que eu não conseguia ter esse controle, como eu gostaria de ter para gerar o resultado positivo, que é uma coisa que eu sempre me preocupo, com o nome da gente, com a marca que a gente constrói. E aí, para fazer de qualquer jeito, não estava sendo legal. Aí eu fui reduzindo as cidades e deixei só 4 cidades que eu entendo que são cidades que nos acolhem muito bem e que nós temos os resultados que a gente precisa. Porque eu acredito, voltado na sua pergunta, que essa preocupação a gente tem que ter. Para não se perder, porque Sim. quando você se perde, aí é aquela coisa assim, você bota água e a água escorra pela sua mão e você não consegue mais colocá-la de volta. Então, construir algo em grande escala tem que ter muito critério, tem que Padronização. ter uma padronização, tem que ter valores muito definidos. Porque o mesmo curso de cabeleireiro lá de Maracanaú tem que ser o mesmo curso Me lá em Pentecoste. Isso, A tem que entrega não pode não pode. alterar em relação a na última ponta, né. E quando eu falo, assim, dos valores, é o atendimento que a gente se preocupa muito em ser um atendimento, humanizado. Tanto faz o aluno estar em Maracanaú, ele vai ter o mesmo atendimento, como ele está em Horizonte, o mesmo atendimento com as pessoas que estão lá, com os professores que estão lá. Então isso leva tempo, não é tão fácil você fazer com que as pessoas entendam que a forma que você atende é a melhor. Eu já tive pessoas que trabalhava comigo e dizia assim: "Não, mas não tem que atender os alunos dessa forma, tem que ser uma forma mais mecânica, né, chamar a pessoa de senhor ou senhora". Só que os nossos alunos, eles não têm, eh, perfil para esse tipo de atendimento. Eles já são acostumados a ser atendidos de forma carinhosa, tanto que quando alguém atende de forma mais direta, digamos assim, eles já estranham, né, já dizem: "Eu fui mal atendido". E aí quando a gente vai ver, não é que ele foi mal atendido, é só porque a mensagem que foi muito de forma Muito direta, objetivo, muito né. objetivo. As aulas são de todos os cursos são 100% presencial? São 100% presencial, algo que a gente busca em 2026 trabalhar com as 2 modalidades, já é o que a gente já está analisando, estudando, até com a ajuda aí do Cadu, para poder desenvolver essa forma também que o mercado hoje absorve, né, que é aquela pessoa que está mais distante, que é a pessoa que não tem tempo de ir até a instituição. É porque tem módulos e temas que dá para fazer no EAD e outros que não, né? Na enfermagem não, É, mas nos outros cursos sim. sim. Então na enfermagem, só na pandemia mesmo que a gente precisou, né, que foi algo que ninguém previa, e aí teve que se adaptar à modalidade. Mas o próprio conselho da enfermagem, ela não permite que seja de forma que não tenha essa questão de 100% presencial. Eu tu utiliza muito as redes sociais para divulgar o teu negócio, divulgar a tua estrutura, trazer clientes. Por que que tu entendeu que se posicionar nas redes sociais fazia essa diferença e isso conseguia te ajudar na outra ponta, pra dentro do negócio e para trazer mais clientes? É, desde o início a gente lá no SEDES tem muito indicação de alunos, graças a Deus, em qualquer uma das cidades. Mas aí na pandemia, a gente viu
a necessidade de ir para a era digital, né. Eu acho que quem é que empreende nesse país que não teve que se readequar na pandemia É. e entender que a comunicação hoje é rede social. E também é a questão do famoso que eu acredito que empresas que têm fora de locais diferentes, cidade diferente, precisa entender essa necessidade. É a questão da próprio do próprio cliente entender que as redes sociais te confirma algo. Eu sempre digo que as redes sociais, ela não tem como estar mentindo, porque se eu posto algo nas minhas redes sociais de Maracanã e um aluno lá de Pentecoste comenta, um aluno lá de Horizonte comenta, ou de outra cidade a qual ele está, comenta, como é que quem está vendo os comentários ou um compartilhamento, alguma coisa, não vai entender da seriedade, né. E aí Tá seguindo uma linha congruente de comentários, né? Eu falei que é isso e todos os alunos estão todo revalidando. e aí quando você vai ver a pessoa é de uma cidade, o outro é de outra, né. Bacana. E aí, por exemplo, a gente hoje nos interior, a gente percebe o quanto isso é importante, porque o aluno, ele vem estudar na sua instituição, mas às vezes ele não sabe quem é a sua instituição. Então é muito bom quando ele entende que a instituição é uma instituição séria, que é credenciada, que tem toda uma questão legal para formar eles, diferente de outras instituições que vão lá e manda uma pessoa que eles nem sabem quem é direito, abre turmas, e o curso não é entregue da forma que é para ser entregue, ou então no final ele não recebe a certificação, a instituição desaparece. Então assim, as redes sociais, ela é um indicador muito, muito importante. Tanto que muitos alunos quando eles chegam na instituição, eles sempre falam: "Ah, fulano me indicou, mas eu fui lá nas redes sociais e conferi", né. E aí Vitrine, né? é uma vitrine. E aí isso faz com que ele tenha a certeza do que ele está indo é uma instituição séria, que é comprometida com o resultado e com ele enquanto cliente. E tu começou a usar muito a tua imagem dentro das redes sociais. Tu Por que que tu começou a ir nesse rumo de usar a imagem? Porque normalmente as empresas querem o quê? Utilizam imagem de terceiros, não utilizam um rosto humanizado, e tu realmente ficou à frente, e eu tenho acompanhado de perto, cara, quando ela posta é uma diferença absurda relacionada a uma postagem que não tem o rosto dela. Sim. Quando foi que tu entendeu isso, que de fato você aparecer, você tá à frente nas redes sociais, tem dado mais ROI, digamos assim? Passa a verdade. Porque as empresas que não entendem que o dono se posicionando, se colocando nas redes sociais, ele não consegue transmitir tanta verdade através de outras pessoas. Não que seja errado ou não, mas eu percebi que quando a minha imagem vai, a credibilidade ela é maior. Até porque, como eu falei, né, por exemplo, Maracanã, meu pai foi pastor pastor durante 40 anos de uma igreja muito conceituada, Assembleia de Deus. Então, meu pai, em muitas cidades do estado do Ceará, ele era muito conhecido. Eu já cheguei em cidades que eu não conhecia nada, ir atrás de alguém e dizer quem eu era filha, e eu consegui, Abrir a eh, porta, né? abrir portas, né. Então, assim, graças a Deus, meu pai foi uma pessoa muito respeitada em Maracanã, principalmente. E vindo com essa mesma identidade dele, tanto que as pessoas dizem assim: "Ah, você é filha do pastor Paulo. Ah, uma pessoa muito digna, uma pessoa muito honrada, que sempre honrou com seus compromissos". E aí você, querendo ou não, você traz essa imagem positiva, né, que eu acho que isso é um legado, que nós pais temos que se preocupar muito, porque por mais que a gente vá, mas a nossa imagem fica e repercute para os nossos filhos também. E é algo que eu tenho muito prazer em dizer de quem eu sou filha, da minha mãe, do meu pai. Semana passada eu fui dar uma entrevista numa rádio, e aí um dos rapazes eu conheci, o outro não. Quando ele disse assim: "Mas eu acho você muito parecida com a pessoa", aí quando ele disse o nome, eu disse: "É minha mãe". Aí ele foi falar do meu pai, começou a se emocionar, começou a chorar. Tem lá gravado na filmagem, porque ele disse que lembra do meu pai, aí começou a contar a história. Então, assim, são muitas pessoas com aquele mesmo perfil dele, entendeu? Que foram impactadas de alguma forma pela vida dos meus pais. E quando a gente entende que a nossa imagem, por ser uma imagem positiva, que honra com seus compromissos, que faz o trabalho da forma correta, da forma digna, a internet ela acaba só aumentando a proporção. Então por isso que eu tenho muito essa questão de acreditar que a minha imagem, ela vai dar
peso, ela vai dar valor ao que a gente entende de valores em relação aos CEDs. Bacana. Falando em imagem em redes sociais, a gente tem que falar de imagem de rede social e de quem faz isso aqui acontecer, né? O business plan, assim como o CEDS, não é feito por uma pessoa só, tem Sim, parceiros, né? E sim, aqui, sim, aqui no verdade. Business Plan a gente tem alguns parceiros que fazem e ajudam a acontecer. Primeiro é o HubX Studio, esse estúdio que é essa produtora de audiovisual que ajuda você a se posicionar no digital, seja com podcasts, videocasts como esse, seja com vídeos estratégicos, fotos profissionais, site, tudo que você precisa para o digital e com um preço mega acessível. Então, se você quer se posicionar no digital, seja com podcast ou aumentar sua autoridade no digital, conta com o HubX Studio. A gente tem também o Podcast Experience, que é uma comunidade de podcasts, viu, Eula? A gente tem uma comunidade que existe no Brasil todo de podcasts espalhados pelo Brasil para ajudar esses podcasts a se monetizarem, a ganhar dinheiro e serem longevos. Então, se você tem um podcast ou quer ter um podcast e não sabe como começar ou não sabe como monetizar, fala com a gente. Podcast Experience vai te ajudar a deixar o teu podcast mais profissional. E por último, Grupo KB. O que é que o Grupo KB faz, grande Cadu? Se você é empresário e quer trazer clientes mais qualificados para o seu negócio utilizando inteligência artificial e utilizando estratégia dentro do digital, a gente consegue te ajudar. Vem com a gente que eu tenho certeza que vai dar muito resultado. Voltando aqui nosso papo, Eula, todas as unidades do SED. Só um adendo. A gente tem feito um trabalho lá com a Eula, e uma das coisas que eu pontuei, cara, a gente tem que ter um podcast, justamente porque eu acredito que o podcast, a gente estava falando do Podcast Experience, podcast é a melhor ferramenta de produzir conteúdo, de trazer o teu cliente, ele entender um pouco mais do teu negócio, de uma forma mais simples, uma forma mais fluida, e isso aí no final gera muito mais ROI no meu ponto de vista. Então, se você é empresário, olha com carinho um podcast que faz a diferença. Você falou uma coisa que, quando eu disse que a minha formação de administração tem um valor a mais, é justamente isso, a gente entender que cada ação que a gente faz é para um determinado tipo de resultado. É igual quando eu digo assim: "Ah, vou botar um outdoor". Para que serve um outdoor? "Ah, vou fazer uma divulgação, numa fábrica, numa empresa". Então, assim, para cada ação que a gente faz, e hoje as redes sociais também é do mesmo jeito, tem um resultado específico, né. Então, quando você diz assim: "Ah, o podcast", então tem um direcionamento para qual objetivo. Ah, o Instagram, qual é o objetivo? O Google, qual é o objetivo? Então é muito importante, você que é empreendedor, começar a estudar para cada o seu negócio, para cada coisa, onde se aplica para você ter melhores resultados. Cara, é uma coisa que eu acho fantástica, assim, eu tenho acompanhado muito de perto o projeto da Eula, e eu já tenho essa visão, até porque eu trabalho com isso há um bom tempo, mas toda vida, cara, é absurdamente maior o resultado de quando a Eula aparece de forma intencional, quando a gente monta, tem toda uma estratégia por trás intencional para gerar resultado e aparecendo, mostrando o rosto dela, o negócio funciona muito melhor. O engajamento aumenta absurdamente, até que ela não tá hoje, ela normalmente usa um batom vermelho, cara. Até a marca do batom o pessoal quer saber, a roupa que ela tá usando, tudo, tudo, tudo. Foi que eu comecei a entender, cara, a Eula é um produto, no meu ponto de vista, assim, falando como negócio, e dentro disso é uma marca guarda-chuva, e tem diversos negócios que rodam em torno daquele universo Eula Rocha. E aí, se o empresário começa a entender isso de, cara, você pode ser, e um detalhe, ela é mais um canal de aquisição para o negócio dela. Para Não é só um. exemplificar isso, né? A Eula está no mercado de educação profissional. E ela está dando a cara dela lá ao CED, né? E a gente existe a FGV, todo mundo conhece a FGV, né? Quem é a cara da FGV? Ninguém conhece. Pois é. Agora a gente tem o G4, que é a educação empresarial também, como FGV. E você vê que os caras lá, os 3 sócios, dando a cara, estão crescendo muito, porque as pessoas se conectam, né? Então, Sim. isso exemplifica bem, né? E o bacana é que ela entende muito bem quem é o público dela. Existe toda uma conexão com esse público e realmente as pessoas querem estar próximas dela. E aí, quando tem toda essa linha congruente de comunicação na internet, posicionamento na internet, mas quando chega lá na instituição, até como ela falou, ela é bem tratada. Se eu tratar a cliente de maneira séria, não, já foi maltratada, mas se for do jeito Eula de ser, cara, ela literalmente é muito conectado
desde internet, mas chega lá na última ponta o dia a dia da pessoa fazendo o curso e gera transformação no público, como ela tem feito, cara, mudando a vida de mulheres, principalmente mulheres que, em geral, a gente estava fazendo análise de público, são mulheres que já têm filhos, têm um Bolsa Família, tem uma renda vinda do governo, alguém Sonhos, paga, títulos. isso, e ela tem trazido cada vez mais dignidade E para esse família, né? público, cara. De fato, é um projeto que tem realmente gerado muito resultado no dia a dia, na última ponta, que é o cliente final. Eula, todas as unidades são próprias ou vocês têm modelo de franquia? Não, não temos franquias. Todas são vinculadas à de Maracanaú, digamos assim. Certo. Algumas são prédios alugados, outras são prédios próprios. Certo. Mas pensa em ter esse modelo de franquia como expansão ou é algo que não está no radar nesse momento? Ainda não, né, mas quem sabe futuramente quando a gente conseguir estruturar mais ainda, né, os processos. Falando de processo, né, de falar exatamente isso, como é que toca uma escola que vai sempre crescendo, né? A gente já falou um pouquinho sobre os times, né? Hoje, você, quero expandir, montar uma unidade numa cidade nova. Qual é o time que precisa para isso? Tem um gerente, um coordenador, quantos professores? Como é que você faz esse cálculo para abrir uma nova unidade, por exemplo? Primeiro tem que ver se tem mercado, né, porque tem cidades que ela não absorve uma escola técnica. Então não adianta você fazer todo o investimento num local que não vai, talvez, atender só por um ano. Então tudo isso você tem que analisar e isso serve para qualquer negócio. É Não é o só público endereçável grande, né? Assim, que é, consiga absorver. que tenha continuidade, né, porque, por exemplo, a gente tem curso de 6 meses, mas o técnico é 2 anos e 2 meses. Então, se eu entendo que uma cidade, X tem um poder de pessoas maior por ter cidades ao redor, por ter emprego, de certa forma, porque tudo isso tem que ser analisado. Não adianta você decidir colocar um negócio em uma cidade, onde você não vai conseguir ter um resultado a longo prazo, No né. caso das tuas escolas, tu analisa se a própria cidade tem capacidade de absorver aquilo ali e, principalmente, não só absorver a parte de escola técnica, mas se esse público também, depois de formado, vai ter absorção pelo mercado? Pronto, as 2 coisas. Mas quem é do interior, às vezes eles precisam sair um pouco do interior para poder vir mais para Fortaleza, porque é onde tem mais a questão de oportunidades. Acaba que as cidades ela não consegue atender todos, né, Entendi. porque a maioria são concursados, ou então é uma clínica ou outra, mas como eles conseguem entender que as oportunidades vai além, eles vão atrás, entendeu. Então, tipo, hoje a rede Apvida, ela sempre está em busca de profissionais, a gente sempre faz indicação, outras instituições que sempre pede, fora os concursos, que a gente tem muito aluno que passa em concurso. Perfeito. Como é que faz para gerenciar esse time todo, Will? Porque cidades diferentes, cursos diferentes, que são às vezes personalidades diferentes ali, né, da área da saúde, como você falou que tem o de administrativo. Como é que faz para gerenciar essa turma toda tendo a mesma cultura? Fora o gerenciamento à distância, né? Porque não tem como ela estar nos Nossa, 3 ao mesmo tempo, exato. nas 4 escolas ao mesmo tempo. Hoje, graças a Deus, como eu falei no início, eu tenho um time, né, e a gente não tem rotatividade de pessoas, então a maioria das pessoas que trabalham com a gente tem 10, 8, 9 anos, então querendo ou não, elas vão se espelhando, vão se adequando ao modelo que a gente entende que é o correto. Sim. Então, por exemplo, em Horizonte, o casal que trabalha lá com a gente, que é a Lala e o esposo dela. Então eles já estão com a gente, eu acho que há 7, 8 anos, do mesmo jeito os demais, 7, 8, 9 anos. Então, querendo ou não, quando a gente não tem essa rotatividade, você consegue treinar, capacitar, e aí a gente sempre faz treinamentos, por exemplo, de 3 em 3 meses a gente faz reuniões para alinhar, para trabalhar a questão comercial, e a gente dá o suporte para eles de acordo com o direcionamento que eles precisam. Mas por eles já estarem há tanto tempo na casa, eles já sabem mais ou menos como eles podem trabalhar, e eu trabalho de forma muito livre. As pessoas que trabalham comigo, elas têm liberdade para tomar decisões, para resolver, não é
às vezes a pessoa diz assim: "Ah, Eula centraliza". Não, eu não centralizo. Até porque hoje eu tenho uma gerente, que é a Janaína, eu tenho um coordenador de enfermagem, que faz todo o processo de contratação de professor, de direcionamento de professor. Então, quando precisa de alguma coisa, é que eu intervenho. Mas, normalmente, eles conseguem fazer o serviço. Tem o meu esposo que me ajuda muito na questão, logística, questão de ar-condicionado, essas questões mais, digamos assim, Estruturais. mais estruturais, que gera mais energia física, digamos assim, então ele toma de conta disso. Então já é menos uma coisa para mim ter que cuidar e se preocupar. Então eu acredito que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu acredito que sempre você vai ter que ter pessoas para somar com o que você acredita. E hoje, graças a Deus, a gente tem esse time, tanto de professores, nós temos professores que estão com a gente desde o início, há 10 anos, como tem professores que chegaram agora, mas que já somam e já entendem como é que nós funcionamos. Então, é por isso que a gente consegue ter o resultado que a gente tem lá na ponta, né, no aluno final. Assim, se a gente for analisar, como são sedes diferentes, eles têm que estar muito alinhados em uma cultura muito centralizada. E cultura não tem segredo. Todo dia você tem que bater na mesma tecla, todo dia a pessoa entender, ó, se esse copo tá aqui, ele não é para estar aqui, ele tem que estar aqui, independente de você estar falando. Como é que tu faz esse fortalecimento de cultura pro teu time, mesmo eles estando em logisticamente, geograficamente, em locais diferentes? A gente tem um grupo geral, onde a gente tem todas as pessoas, e a nossa comunicação sempre flui, digamos assim, por esse grupo, né, do WhatsApp. Mas sempre que é necessário, eu estou sempre nas cidades também. Então, por exemplo, tem cidades que eu vou 2, 3 vezes ou 4 vezes por mês, e aí a gente faz as reuniões, vê quais as coisas que a gente precisa ajustar, e quando eles têm dúvida de algo para eles fazerem, eles sempre mandam mensagem para perguntar: "Olha, tem uma situação X, como é que eu posso resolver isso?". Mas na maioria das vezes eles já sabem. As pessoas que trabalham comigo, todas têm perfis bem diferentes. Então eu já sei quais são os pontos fracos de cada um, quais são os pontos bons de cada um, o que eles precisam intensificar, o que já é bom demais. Então, o que eu sei que precisa ajustar, e eu fico lá, igual aquela água batendo na pedra, né, para ir melhorando. E graças a Deus, o meu pessoal, eles recebem muito bem os feedback. Eu chamo para conversar, mostro o que é que precisa ser melhorado. Tem uns que reagem, tem outros que só escuta, respira e vai lá e melhora e depois mostra, igual o Ba- filho, né. Bacana. Que eu acho que é um desafio do empreendedor, do dono de um negócio, é saber fazer feedback, mostrar que aquilo ali não está legal, que precisa melhorar, para poder ter resultado melhor, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de receber feedback, mas também como é que você está dando esse feedback? Tem que ser de uma forma respeitosa, porque são pessoas também. Sim. Sim. O modelo de negócios do SEDES são os cursos, né? Mas vocês buscam diversificar? Por exemplo, a pessoa vem e faz o curso técnico, que é de 2 anos, E 2 meses. 2 meses, terminou, vai empregado, tchau, nunca mais ter o contato. Ou você consegue ter esse aluno em outros cursos, tem apostila, tem outros tipos de produto que vocês conseguem monetizar? Sim, nós temos vários cursos que são direcionados para o técnico. E aí, antigamente a gente tinha muito só os nossos alunos que faziam. Hoje a gente tem aluno de várias outras instituições que estuda aqui em Fortaleza, técnico, enfermagem e se desloca para Maracanã para fazer. Hoje nós somos referência no curso de instrumentação cirúrgica. Quem te disse isso? As empresas em Fortaleza que geram empregabilidade. Isso. Uma vez eu estava no evento, a dona de uma empresa me chamou porque ela queria muito me conhecer. E aí ela se apresentou, disse que era dona de uma instituição que fazia contratação de técnicos de enfermagem, mas eles tinham que ter o curso de instrumentação cirúrgica. E aí ela disse assim: "Olha, quando eu recebo o currículo e tem lá aluno que fez o curso no CED, Selo eu de já qualidade. tenho a certeza que aquele aluno ele está preparado, porque vocês são referência". E aí eu fiquei muito feliz, porque hoje a gente tem esse curso que é 7 meses, é um curso que a gente consegue entender que ele é um curso rápido, e o valor, ele é abaixo da média daqui de Fortaleza, só que a qualidade ela é 101%.
Tanto que a nossa professora, ela até brinquei que ela disse essa semana que tem 40 anos só de experiência de centro cirúrgico. Eu disse: "Vale, meu Pouca Deus, coisa, né? quase eu nasci, tu já Pouca trabalhava coisa. na área, Albênia". E ela está com a gente desde o início, há 10 anos já, formando pessoas para essa área de instrumentação. E é uma área que sempre precisa de pessoas, sempre. Às vezes eu recebo solicitação assim para 10 pessoas para trabalhar na área e não consigo indicar 2, porque quando eu vou atrás as pessoas já estão trabalhando, né. E aí tem o curso de socorrista, que é um curso que eu diria que qualquer ser humano deveria fazer, tanto que nos Estados Unidos, essa questão voltada para primeiros socorros, ela é aplicada dentro do ensino regular das crianças. As crianças, elas já entendem a necessidade de salvar uma vida numa emergência. Não nece Então tu consegue vender um curso para um aluno que já fez outro curso. Sim, Tem alunos Existe uma que esteira, né? sim, compram outros cursos ali, isso é sim. normal. Às vezes eles mesmos ficam dizendo: "A senhora deveria colocar", como agora recente eles estavam atrás, "a senhora deveria colocar o de feridas e curativos", Hum. né, então às vezes eles mesmos dão as demandas. Sim, sim. Eu falo isso, também porque eu administrei um hospital há muito tempo atrás, Ai, foi e a gente tinha uma parceria muito tempo atrás, acho que nem existia o SEDES como é hoje, né, o hã, SEDES tem 11 anos, né, 11, vai fazer 11 anos. então tinha mais tempo, a gente tinha parceria, eu era diretor administrativo, a gente tinha uma parceria com uma escola técnica de auxiliar técnicos, que Uhum, todos os estagiários iam lá para o hospital e já pegar a prática, como você uhum. faz, e depois ia ser ver a questão de efetivar ou não. Vocês fazem parcerias com instituições, hospitais, postos de saúde, para estar dando a prática e depois praticamente garantir o emprego a esse pessoal? A gente não garante emprego, até porque seria ilegal a Sim, sim. gente dizer que ele faz o curso e teria um Sim, emprego. Mas nós temos hoje convênios, tanto em Maracanaú, com toda a rede de saúde, né, seja, nível básico, que é o posto de saúde, como a nível de hospital. Nós temos também em Maracanaú com uma outra instituição filantrópica, que é um hospital que tem lá, que não é vinculado à prefeitura, mas que a gente tem parceria também, que é a BEMP. Nós temos em Maranguape, que aí vai desde a básica, que é o posto de saúde, a UPA, ao hospital, e também em Pacatuba, com toda a rede também em Pacatuba. E a gente entende que essa questão dessa ligação com a rede pública para formar esses profissionais é muito importante. Então, a gente tem com as 3 cidades, por quê? Porque a gente hoje tem muito aluno de Maranguape, muito aluno de Pacatuba. E aí, para ele se deslocar no período de estágio, nem sempre eles têm condição financeira para fazer toda essa logística. Aí a gente vai lá, fecha com a prefeitura, fecha com a Secretaria de Saúde, para facilitar a questão da logística dos alunos e também já garantir, de uma certa forma, a visibilidade deles dentro da própria cidade. sim. Porque hoje a gente tem muito aluno que faz o curso e já meio que garante, quando sair, terminar o curso, já ter uma oportunidade. É muito comum isso. Sim. Tu tem notado que o teu trabalho tem impactado positivamente a vida desses alunos? Já recebeu algum depoimento? Como é que tá isso aí? Muitos, a gente recebe muito, a gente não consegue é postar todos, né. Tanto que é algo que a gente precisa até postar mais, até para que as outras pessoas elas se espelhem, elas entendam que elas também podem, que é possível. Eu, por exemplo, eu vim de escola pública, eu estudei em escola pública, a minha primeira faculdade foi oriunda pelo ProUni, passei no Enem. Então, assim, as pessoas às vezes elas precisam se espelhar em alguém. "Ah, fulano hoje tem 2, 3 empregos", mas como ele começou? Às vezes não tinha nem, digamos assim, o dia da passagem para poder se deslocar, mas com a força de vontade, a determinação, às vezes um parente ajuda, às vezes vende uma coisa, como tem aluno lá na sedes que vende lanche para poder pagar os seus materiais, a sua mensalidade, e aí essas coisas faz com que outras pessoas entendam que elas são possível. "Ah, eu tenho um aluno que é mãe de família solo, que tem 2, 3 filhos". É difícil? É, muito difícil, porque às vezes você não tem com quem deixar, às vezes você precisa levar junto, quando adoece você acaba perdendo a aula, mas tudo com força de vontade, determinação, você consegue. Tanto que eu sempre digo que só os fortes vencem, você tem que É ser forte verdade, para vencer. é verdade, é verdade. Uma, Existia uma coisa só interrompendo, uma coisa que eu já notei. Cara, a vida não é pros fracos mesmo. Não é? Porque se você for analisar todo, eu acredito no seguinte, se você botar uma câmera na vida de todo mundo, dá um filme.
Porque todo mundo tem seus desafios e realmente não adianta parar, chorar, porque não vai mudar nada. Então, assim, Entendi. o mundo não é cor-de-rosa, meu amigo. Não mesmo. Eu já acompanhei isso, né, um tempo atrás, não sei como tá hoje, já teve muito preconceito com a questão do técnico, né, técnico de enfermagem, tudo, é só um curso técnico, não é uma faculdade. Você sente isso ainda hoje ou as pessoas já identificaram, realmente está formando profissional? Como é que tá isso no mercado? Eu não consigo ver Hum, essa questão, até porque por ser uma área que realmente é necessária em todos os lugares, o enfermeiro não vai fazer o trabalho técnico, sim, então assim, ele realmente precisa estar lá trabalhando, atuando, mas eu acredito que é um conjunto. Por exemplo, hoje, um aluno que sai da CEDES com certificado pelo CEDES, ele tem muito respeito lá fora, né, então, é muito importante você saber onde você está estudando, se a instituição tem credibilidade, como ela é vista no mercado, por isso que às vezes eu digo para os alunos: "Eu pego no pé de vocês, porque a gente tem um nome a zelar". Eu realmente, puxo vocês para entender essa responsabilidade, porque vocês também são parte disso. Porque quando você for para o mercado, você quer emprego. E aí se você estiver estudando numa instituição que não tem, uma visibilidade positiva, as pessoas vão te ignorar. Então é um conjunto. E aí, por a gente já construir essa identidade de formar profissionais com muito exigência, digamos assim, eles quando eles vão para o mercado, eles acabam se sobressaindo, digamos assim. Perfeito. A gente tem um quadro aqui dentro do podcast que é o Skin the Game, tá? Que são perguntas ali mais fortezinhas para ver Ai, é? saber como Vai esquentar, é? saber como é que se a pessoa Meu tá no Deus, dia a dia bora, mesmo vamos ali, embora. se tá no dia a dia, mas aí você faz uma resposta direta pra gente ver se tá no jogo mesmo, né? Tu acredita que tem muita instituição que vende diploma, mas não forma profissional de verdade? Olha, gente, eu vou me comprometer, né. Eu acredito que não necessariamente seria vender o diploma, mas fazer a formação de qualquer jeito, sabe. Por exemplo, os nossos professores, todos eles, ou 90% atuam na área da assistência, então eles sabem do que eles estão falando, né. Porque às vezes a literatura ela fala uma coisa, mas a prática ela te diz outra. Nossos professores, mais de 50% são mestre e doutores. Então, assim, a formação desses alunos ela é garantida, porque quem está lá ensinando realmente tem um compromisso, tem um conhecimento e sabe do que está realmente passando para esses alunos. Mas quando eu falei, não falei você, tô dizendo o mercado. Tem Não, outras empresas por aí que só vendem E diploma. outra coisa, às vezes, vamos lá, a partir do momento, no meu ponto de vista, que você não entrega um ensino de qualidade para a pessoa de fato aplicar aquilo ali na prática, porque assim, se eu for formado, se eu for técnico e não tenho, vou para o mercado de trabalho e não tenho as habilidades do dia a dia, eu vou sair do mercado. é o que eu sempre Que falo, que o certificado ele pode até abrir portas, mas para te fazer continuar e permanecer, amor, é só o é, conhecimento, não adianta. o que eu vejo é isso, no meu ponto de vista, não sou da área de educação, mas se a instituição não entrega aquilo que ele precisa para fora da instituição, ela está vendendo só um diploma. Sim. Porque uma coisa você entrega é o combo, é o conhecimento com o diploma. Outra coisa, se eu não tenho conhecimento do dia a dia, eu estou vendendo só o diploma. No meu ponto de vista, se não sou da área, mas é a visão que eu tenho, sabe? Mas é aquela coisa, porque às vezes as pessoas acham que é só um negócio. E é uma coisa que eu sempre falo, os meus alunos eles não são boletos, porque boleto eu iria me preocupar só se ele pagou a mensalidade. Não sou hipócrita de dizer que o financeiro não é importante, até porque é Sim. o financeiro Ah, que move tudo. É o professor que é pago, é a estrutura que é mantida, é o ar-condicionado que está ligado lá direto. Então, o dinheiro ele é muito importante, mas os alunos eles não são boletos, eles são pessoas, são seres humanos que estão sendo preparados para cuidar de outras pessoas. E não dá para fazer de qualquer jeito. Tem pessoas que dizem que o curso técnico não muda vidas, não muda o futuro. Isso aí, no teu ponto de vista, é má fé, é desinformação? O que é que você acha? É de como está sendo feito.
por exemplo, eu já tive uma viagem que eu estava marcada num domingo e eu cancelei porque tinha uma turma que estava precisando levar uns puxão de orelha. E aí eu fui lá em pleno domingo, sendo que eu tinha uma viagem marcada. E aí o que eu digo para eles: "Para mim vocês são tão importantes que eu desmarquei a minha viagem com a minha família para mim vir aqui trazer vocês para a realidade. Ou vocês entendem que vocês estão aqui para cuidar de pessoas e não dá para cuidar de qualquer jeito, ou vocês vão estudar na concorrência, porque eu não vou assinar certificado de aluno que não entende o que é o propósito a qual vocês estão aqui". E aí eu chamo eles para a realidade. Então, esse zelo, esse cuidado, eu acredito que não é toda instituição que tem, né. Eu não vou falar dos outros, eu falo do meu, a qual o formato que a gente atua, o modelo que a gente faz. Então, se o aluno ele está fora do rumo, a gente vai lá e chama ele para ser resgatado para o caminho certo. Bacana. Se o governo acabasse com os programas sociais, você acha que metade das escolas profissionais acabaria? Eu acredito que ia ter uma redução gigante, né. Eh Você deu exemplos aqui, né, que é a avó que paga, a mãe que recebe Bolsa Isso. Pai. Mas eu vejo também que muito deles fazem muito esforço, porque, como eu disse, tem uns que vendem merenda, tem outros que vende roupa, tem vende perfume, e aí, às vezes, como eu vi essa semana, um aluno disse assim: "O meu curso foi pago por todas as pessoas da minha família, cada um ajudava todo mês". Então, assim, é muito relativo, mas eu acredito que iria ter uma redução sim. No teu ponto de vista, o mercado de educação virou comércio ou ainda tem educação de fato e transformando vidas? O CIEDS ele transforma vidas. E eu posso provar através dos depoimentos dos outros alunos, né, dos alunos. Mas realmente o mercado ele está meio poluído sim. É triste dizer isso, mas é verdade, né. Quando uma instituição diminui muito o valor da sua mensalidade, é notório que ela não vai conseguir entregar o que ela deveria entregar, né, com qualidade, com exatidão. Ela teria que vender em grande e múltiplas escala para poder atender. Então, às vezes foge à coerência do que se propõe. É porque no final é matemática, né? Se você tem um custo X, no meu ponto de vista, colocar professor bom não é barato. Estrutura boa não é barato. Existe um custo ali que se você, ou como você falou, ou você coloca em grande escala, e querendo ou não, dependendo do modelo, grande escala corre o risco de perder a qualidade na entrega. A essência principal, né. Pois é. Ou eu não sei qual é a matemática que o pessoal faz, que a Também. conta tende a não fechar. Também não, sem falar que a gente vive num país de muito tributo, né, muito imposto. Quem é dono de empresa sabe quanto você passa todo mês pagando de muito imposto, que isso também tem um peso quando a gente faz os cálculos, né. Não é só estrutura, não é só profissionais, mas o tanto de imposto que você paga, e aí pesa bastante. Falando agora diretamente com o empresário que está assistindo a gente, tá? O que que o empreendedor precisa aprender urgentemente sobre gestão que você aprendeu muito na prática, no dia a dia, construindo isso que você construiu ao longo desses anos? O que que ele tem que aprender urgentemente sobre gestão? Conhecer o seu negócio é fundamental, entender até onde ou você pode melhorar, e isso leva tempo. Se dedicar ao seu financeiro, né, porque às vezes a gente acaba fazendo muita coisa e o financeiro a gente terceiriza, e o financeiro ele é a alma do negócio, porque se você não estiver olhando, se você não estiver atento nas despesas, aonde aquele dinheiro está indo, ou se está tendo cobrança ou não está, então lá na frente a conta vai pesar. E outra é a questão de pessoas, né, eu sempre estou em reuniões com empresários, eu escuto muito, é sempre muito normal eu ouvir: "Olha, tá difícil gente, olha, tá difícil pessoas que querem trabalhar, é difícil e tal". E, por contrapartida, também eu vejo outros que acham que trabalhar com gente é trabalhar de qualquer jeito, acha que são máquinas Sim. que você bota ali para funcionar e ela vai funcionar até onde ela tiver condições para funcionar, e seres humanos não são assim. Eu tenho 10 pessoas, as 10 pessoas eu preciso entender como cada uma funciona de forma diferente para me motivar elas, poder cobrar. Quando eu trabalhava, eu tinha um patrão o Marcelo, que é genro do seu Boris, eu aprendi muito com ele, porque eu vi o quanto ele fazia com as pessoas de forma diferente, tanto que
pessoal que trabalhava com venda, ele sempre cobrava lá e tal. E uma vez eu perguntei: "Marcelo, por que que tu não me cobra?" Aí ele: "Porque tu não funciona à base da cobrança. Se eu te cobrar, tu trava, tu não vende. E tu já vende o suficiente, tu já vende por 3 vendedores. Então qual a necessidade que eu tenho de te cobrar, se tu se auto já cobra?" Então eu achava muito bacana, porque ele sabia gerir todas as pessoas de forma diferente. Ele sabia que aquela ali, ele tinha que estar cobrando para ela poder dar resultado, enquanto eu, se ele cobrasse, eu travaria, né. Então, o dono do seu negócio, ele tem que entender de pessoas, é fundamental. Bacana. Os principais erros de quem tenta empreender na educação, você que está nesse segmento há tanto tempo. Não entender de educação é o primeiro erro, ou de qualquer negócio, né. Eu sou professora há 25 anos. Se você me perguntar, eu já dei aula para criança, como já dei aula para a terceira idade, como eu já trabalhei com programas sociais do governo, onde tinha alunos que eram extremamente vulneráveis a questões horríveis, a qual a gente trabalhava toda essa questão social para resgatar esses jovens da marginalidade. Então, assim, eu posso dizer que eu entendo de sala de aula, porque eu já dei aula para todos os públicos. Então, quando a gente vai entrar em qualquer negócio, seja educação ou qualquer um, você precisa entender. Não dá para se aventurar e achar que é só o dinheiro. Você realmente precisa entender. E eu acredito que quando se tem um propósito, você faz as coisas acontecer de forma diferente. E às vezes é um trabalho ao longo prazo, é aquele trabalho de formiguinha, né? Que aí você vai plantando e lá na frente você consegue colher. Bacana, bacana. Você olhando para todas as turmas que já passaram e foram formadas, milhares de pessoas aí, o que que você faria diferente se você começasse hoje a SEDES? Olha, diferente eu não diria, mas eu acredito que ela por quê? Em relação à formação deles, não. Até porque eu acredito que desde que a gente iniciou, a gente tem procurado dar o nosso melhor. Mas eu acredito que, pra ser diferente, eu não teria, sinceramente, estou pensando aqui, mas eu não teria. Porque tudo que eu decido, Eula, fazer, por ser escorpiana, por ser sanguínea, eu sempre faço no na voltagem máxima, né, então eu não faço de qualquer jeito. Até brinco, disso assim: "Se for para me sair de casa e não, né, não aparecer, eu nem saio". Do mesmo jeito eu falo em sala de aula, se eu entrar numa sala de aula e eu não tiver poder para transformar de forma positiva a vida dos meus alunos, eu nem vou. Então eu acredito que desde que a gente iniciou com o propósito, ele segue o mesmo percurso. Bacana, bacana, bacana. Conselho prático aí para quem quer empreender do zero, principalmente que nem você, que não tinha o recurso inicial para começar, como você falou aqui, o que que você falaria para esse Aquele recado, possível empresário? aquele recado pro cara que tá começando ou já tá com um negócio e, rapaz, não tá ainda 100%. Eu acho que é gerar um capital, porque para mim foi muito difícil sem capital, né. Você acordar todo dia com aquele desafio de gerar o resultado que você precisa. Então acho que para botar um negócio, a primeira coisa é você, gerar um valor, algo para você poder, fazer com que o seu negócio renda, digamos assim, sem você estar tão preocupado com o amanhã, digamos assim, Entendi. né. E hoje a gente tem bancos, né, que você consegue fazer empréstimos, tendo um bom planejamento, orçamentário, e aí você consegue encontrar um sócio, enfim, alguém que possa somar, talvez de forma financeira, gerar um capital, porque sem capital, amigo, é difícil. Sim. Bacana. Você Ó, desiste no primeiro problema. a gente não pode deixar de passar, em todo episódio a gente tenta conversar com o empresário para sentir como é, em que pé ele tá na inteligência artificial. Em tempos aí de chat GPT, várias inteligências artificiais que as pessoas podem pesquisar informação e conteúdo. Como é que tá o SEDES nisso? Já tem um pezinho ali, tá estudando, como é que usa, não usa, se usa ou não. Inclusive o Caduzão pode falar melhor aí sobre isso, né? Mas eu vou antecipar a fala do Cadu. Eu sempre digo que nós não precisamos saber de tudo, mas a gente pode se aliar com quem sabe. Então, assim, eu tenho uma formação técnica de informática, mas se você disser assim: "Olha, tu domina?", não, sou péssima. Tudo que envolve essa questão da tecnologia, eu não sou boa.
Sou boa para outras coisas, mas para a área da informática, essas coisas, não sou. Até as meninas lá na sede brinca comigo. Mas uma coisa eu sempre penso, eu tenho que ter humildade enquanto gestora suficiente para entender que aquela área eu não domino. Mas aí não é porque eu não domine que eu vou deixar de ter para melhorar o meu negócio. Então eu vou encontrar pessoas que somam com o que eu preciso. Tanto que hoje a gente tem o Cadu aí com a gente para poder desenvolver essas limitações, digamos assim, que a gente não tem tanto domínio. Bacana, bacana. Assim, uma coisa que eu vejo, eles já usam muita tecnologia. O grande detalhe é até muito mais criar cultura de usar cada vez mais essa inteligência artificial, porque as pessoas, e lá eles têm uma visão muito interessante, porque tem muita gente que vê a inteligência artificial como fim, só que na verdade é meio, não tem como você ver como as pernas. Cara, veja como bengala, veja como ele consegue te ajudar. E aí o que que eu vejo? Se tem um time muito bem treinado e ela investe muito em treinamento. Inclusive a gente vai ter um Sim, treinamento no agora em início do janeiro. ano que vem só sobre inteligência artificial também. Na verdade não só, mas com inteligência artificial também. Justamente porque pessoas boas, time capacitado e ela sempre de olho, porque ela que teve essa sagacidade, cara, eu não entendo, deixa eu trazer alguém de fora que tem uma visão melhor do que a minha nisso. E assim, juntando esses pilares principais, não tem erro. É tendência de crescimento com muita responsabilidade, com focado em entregar muito bem para o cliente final. É tendência de crescimento certeza, digamos assim. É isso aí, turma. Educação é negócio e dos grandes, né? Mas só vence quem entrega impacto. E milhares de pessoas formadas com empregabilidade, isso é impacto aí, com certeza, na economia e na vida das pessoas, né? Bacana, Então, bacana. Eula, deixa um recado final para a turma que está assistindo aqui, ó. Por que que vale a pena empreender e você que é da área da educação, empreender, ensinando outras pessoas a ter a sua profissão, ter o seu negócio, por que que vale a pena empreender e não ficar lá só na CLT, como você disse, um dia já foi, né? A questão do empreender é desafiador. Todo mundo, acredito eu, que deva saber. Mas quando você acredita em você, em primeiro lugar, você vai conseguir construir o que você deseja construir através de geração de emprego, geração de resultado em outras pessoas, impactar na vida de outras pessoas e, ao mesmo tempo, construir o que você deseja em relação a questões financeiras. E um recadinho que eu dou sempre: se você acredita, vá, 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 até onde você entender que realmente não dá. Porque às vezes o problema é que a gente, no primeiro dificuldade, a gente acaba ficando logo pelo caminho. E não é bem assim, empreender é desafiador, você acorda às vezes um pouco mal, aí você toma aquele banho, e reage, porque você entende que você precisa reagir, não dá para ficar chorando, né? Você realmente precisa, colocar a sua mochila nas costas com o problema e mesmo assim ir em busca dos seus resultados, mas principalmente para as mulheres, que é o meu maior público, é você entender que através da sua força de vontade, você pode trazer dignidade para você, para a sua família, para os seus filhos e também melhorar até onde você está inserido. Às vezes você pode fazer tão pouco, mas o pouco que você faz, ele pode ter uma amplitude muito maior através do que você pode ir fomentando ao longo do tempo. Bacana. Show de bola, ó. Se esse episódio te trouxe insight, se inscreve agora no canal. Muita gente assiste, mas não se inscreve. E curte aqui, que também ajuda esse conteúdo a ir para mais pessoas, para mais mulheres verem esse episódio fantástico aqui que foi com a Eula. Eula, como é que a turma te acha nas redes sociais, você e o Sedes? Pronto. O meu é Eula, EULA, Eula Paula, aí tem aquele tracinho embaixo, o underline, né, Rocha. Nós temos o instituto que leva meu nome, que aí é só colocar o meu nome que vai aparecer, Instituto Eula Paula Rocha, que é um trabalho que a gente desenvolve de forma social. Muitos parceiros, alunos que somam com a gente. E o CEDES é C de casa, E de Eva, E de Eva, D de dado e o S no final. E aí, dependendo da cidade que você queira, vai aparecer o nome da cidade do lado, o Maracanã, o Horizonte, o Redenção, ou Pentecoste. Bom. Bacana. Ó, recado dado. Você que quer fazer um curso profissionalizante e não fez ainda, é só procurar no Instagram lá, que lá Oportunidade, acha tudo, né? sim. Para mudar sua vida, para ter uma receita melhor, uma renda melhor.
se profissionalizar é bom e o CED com certeza te ajuda com isso. E aí, para cada cidade, a gente tem os cursos diferentes. Por exemplo, em Redenção, nós temos curso de informática, que vai desde para criança até pessoas de terceira idade, que é um curso básico, onde a pessoa aprende a mexer com as redes sociais, a fazer um e-mail, aquelas coisas que todo mundo precisa saber e que muita gente às vezes tem dificuldade. E com aquele valor que a gente está na Black agora, né? O valor bem pequenininho. Já em Horizonte, a gente já tem vários cursos voltados para a questão estética, cabeleireiro, a questão de manicure, que muitas das meninas ou dos meninos que fazem já sai com aquela visão de colocar o seu próprio negócio. Então, dependendo da cidade, você encontra o curso que você deseja. Boa. Vou fazer até um desafio aqui. O nosso público, em geral, são empresários. E o que eu vejo? Talvez eles estejam querendo capacitar o time deles. Digamos que o cara é dono de um hospital, alguma coisa do tipo, ó, vou jogar o abacaxi no colo da Ayula. Se você disser que veio através do business plan e quer capacitar o seu time, tenho certeza que ela vai dar um desconto bom. Só dizer que é do business plan. Condição especial. Aquela condição Black Friday. É isso mesmo. E a gente prepara também, né? Essas pessoas que são de outros negócios, independente se é da área da saúde, por a gente ter uma formação maior e ter profissionais também que somam, a gente consegue sim atender até empresas ou como a gente já fez várias outras instituições também. Um company. É isso? Sim. Mas, Boa. assim, cara, antes da gente finalizar, eu queria agradecer a Ayula por ter vindo. O que foi que me motivou, cara? Eu tenho visto que ela tem impactado muito a vida de mulheres. Tenho acompanhado mais de perto, já vi alguns depoimentos que realmente falta postar. Mas ela mudando vidas de meninas que estão começando, seus 19, 20 anos, até pessoas de 50, 60 anos, têm mudado de vida mesmo, cara. E assim, no meu ponto de vista, isso tinha que ser reverberado mais forte. As pessoas tinham que conhecer cada vez mais ela como empresária, que conhecem muito o lado eu, a mulher, mas falta um pouco mais desse empresário, então o objetivo foi muito de trazer essa inspiração como profissional, como empresária, para outras pessoas entenderem, principalmente mulheres. Boa. Eula, parabéns pelo trabalho, né? Gostei de conhecer, acho que a turma também. E obrigado por topar bater esse papo aqui. Eu é que agradeço o convite, né, a todos que vão aí assistir ou vão compartilhar com outras pessoas, e sempre acreditar que a gente tem um grande poder, né, de transformar a vida de outras pessoas, que eu acho que baseado nisso, a gente também se transforma, porque acredito que todo dia a gente tem essa condição de ir se transformando, sendo um ser humano melhor, podendo ajudar outras pessoas, a contribuir na vida de forma positiva na vida de outras pessoas, que eu acho que é muito importante a gente, enquanto ser humano, entender. E quando a gente é empresário, que tem uma responsabilidade maior, até por questão social, a gente ainda consegue fazer mais além. Boa. Obrigado. Bem, né? Obrigada. Mais um BP Talks para conta. E até a próxima, pessoal. Show. Valeu. Valeu, gente.